Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje é dia 24 de outubro. Nós vamos dar sequência na nossa aula que nós começamos no dia 17 do domingo passado. Nós estamos falando dos filhos de Abraão. Curvem a cabeça de vocês, nós vamos orar. Santo Deus, querido Pai, mais uma vez, por Tua graça, nos reunimos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por nossas vidas, pela saúde, pela disposição, ó Deus. Agora, em nome de Jesus, eu rogo, Pai, fale conosco. Fala conosco, Senhor Deus. Coloca no nosso coração, na nossa mente, a Tua palavra, o alimento santo, para que sejamos hábeis, ó Deus, no fazer a grande comissão de Jesus Cristo. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, pessoal. Nós estamos falando aqui dos filhos de Abraão. E nós... Vamos ver as passagens aqui. E nós aqui, na nossa sequência, nós vimos lá que o nosso texto e o nosso trecho bíblico está em João 8, capítulo 8, dos versículos 31 ao 59. Nós já nos debruçamos do 31 ao 47, e nós vamos dar sequência, então, a partir do 48. Aquele trecho primeiro, nós tínhamos falado propriamente de Jesus e os filhos, né? Entramos mais na questão dos filhos de Abraão. Hoje nós vamos entrar no enfoque de Jesus e Abraão. O 48 diz: Responderam, pois, os judeus e disseram-lhes: Não dizemos nós, bem, que és samaritano, de que tens demônio? Coloquei algumas outras versões aí, que é para coincidir com vocês. O 49, Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrai. O 50, eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. 51, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Tem uma versão aí que fala que nunca verá a morte eternamente. 52, disseram-lhes, pois, os judeus: Agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? Como dissemos, né? Tem algumas versões que consta aí o eternamente também. Então, eles estão focando na questão de desconstruir o que Jesus está tentando colocar. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram? Que te fazes tu ser? Quem te fazes tu ser? Quem você pensa que você é? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizes que é o vosso Deus. 55. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. 5:6. Abraão, vosso pai, exultou, alegrou-se. O pai de vocês, Abraão, que vocês afirmam ser pai de vocês, rejubilou-se, ficou alegre por ver o meu dia, e viu-o. 57. Disseram-lhe, pois, os judeus: Ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. O último versículo nosso aqui do nosso trecho, 59. Então pegaram em pedras para lhes atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Vamos lá para o nosso contexto. Nós terminamos a nossa lição, a nossa fala, no dia 17, falando a respeito
de um remanescente. E frisamos aqui um trecho da carta de Paulo aos Romanos, Romanos 11, do 3 ao 5. Romanos 11, do 3 ao 5, diz assim. Eu vou ler o 2 também, porque ela tem uma correlação entre eles. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras referem a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e arrasaram os teus altares. E só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhes disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobram os joelhos a Baal. O quinto e último nosso aqui. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo escrevendo à igreja de Roma. Ele aqui quer enfatizar a questão de Elias, né, no seu desespero. Elias, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele, na sua condição de homem, né, na nossa limitação, ele ficou desesperado. Ele pensou que Israel seria aniquilado. Olha o que eles estão fazendo contigo, né? Mas Deus garantiu a Elias que havia preservado um remanescente, o que dava a Elias a esperança de que Deus cumpriria as suas promessas. Promessas feitas por Deus lá em Gênesis 12, de 1 a 3, vocês sabem muito bem disso, né? Saia da tua casa, da tua parentela, vá para um lugar que eu vou te mostrar e farei de ti uma grande nação. Vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Deus tinha isso muito claro, e ele não iria, a palavra dele, né? Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Então, haveria um remanescente. Deus prometeu e ele é fiel para cumprir. Abraão foi um peregrino, né? Sem conhecer destino, sem ver, mas ele caminha rumo a algo preparado por Deus. Ele anda através da fé. A fé, né? Lá em Hebreus, nós sabemos disso aí, é a prova, né? A certeza de coisas que nós não conhecemos, mas esperamos. Muito bom. Vamos lá ver a questão da formação do povo de Israel. O versículo 48 vai falar aqui de Jesus. Jesus está sendo acusado de ser samaritano. Né? Você é samaritano, você tem demônios. Né? É uma acusação que está sendo feita para ele. Em tese desonrosa. Você é de Samaria. O que é interessante para nós sabermos aqui? Depois vocês consultem lá João 4:4, nós já passamos por esse capítulo e versículo, né? Mas ali esse trechinho diz assim: era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Ora, por quê, né? Os samaritanos, eles eram um povo miscigenado, né? Era uma raça mista, de ascendência parcialmente judaica e parcialmente gentílica. Aqui em 2 Reis 17, do 24 ao 31, eu vou só ler o 24, para nós termos uma noção de o que é Samaria. Por que estão chamando Jesus de samaritano? Porque está falando que é desonroso isso, né? Então, lá em 2 Reis 17, 24, diz assim: o rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amarate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Depois vocês, vai ficar gravado, vocês podem estender aí um pouquinho e ir até o 31, para ver exatamente o que aconteceu lá com os samaritanos. No ano de 722 a.C., o rei da Assíria, então, trouxe povos, como vocês ouviram aqui, para habitarem em Samaria. Alguns judeus, nem todos foram para a Babilônia. Alguns judeus estavam lá ainda, né? E eles se juntaram a esse remanescente que estava ali.
era uma região geográfica que fica entre a Judéia e a Galileia, Samaria, entre a Judéia e a Galileia. E eles estabeleceram, aquelas pessoas que ficaram lá, com as que foi mandada pelo rei, eles estabeleceram vínculos de relacionamento, se casaram entre si e, enfim, né, houve uma miscigenação, uma mistura entre aqueles povos estrangeiros e os nativos que estavam ali, que eram judeus, né? Havia também os judeus do Reino do Norte de Israel, que se estabeleceram vínculos matrimoniais com os colônios da Mesopotâmia. A Mesopotâmia é um paísinho vizinho lá, né? Lembra que nós falamos na aula anterior que Abraão, né, era mesopotâmico, ele veio da Mesopotâmia. Esse povo de Samaria, eles eram desprezados tanto pelos judeus como pelos não-judeus. Então, tanto pelos estrangeiros quanto pelo pessoal que estava lá. Então, havia uma animosidade entre eles, havia uma rixa entre eles. Acho que, às vezes, a gente olha a palavra, lê a palavra e não se atenta muito para detalhes, né? Aqui na passagem do bom samaritano, o próprio texto já fala, então, olha, aquele cara que cuidou lá do doente, né, era um samaritano. Então, culturalmente, seria impensável para um samaritano ajudar um judeu. Lembra o que a mulher falou no poço lá de Jacó, né? Ué, mas tu és judeu e vem pedir água para mim? Ou seja, nem havia a possibilidade de se conversarem. Mas nós conhecemos a passagem, né? E sabemos que algumas pessoas passaram por ele, alguns judeus passaram por ele. O samaritano não temeu se contaminar. O judeu não podia pôr a mão em alguém machucado ou morto. O samaritano não. Ele foi lá e cuidou da vítima do roubo, que estava sofrendo e que estava ferida. Colocou sobre o seu animal e o levou a uma hospedaria. Isso é uma síntese, né, que Jesus disse lá, de amar ao próximo como a ti mesmo. Outra coisa que a gente às vezes não presta atenção, né? Lembra lá dos 10 leprosos? Jesus curou tal e fez segundo a norma judaica, né? Vá e se apresente ao sacerdote, mostre-se a eles, né? Um dos leprosos retornou. Vocês lembram e sabiam que o leproso era samaritano? Olha que coisa interessante, né? O samaritano retornou para agradecer a Jesus. O samaritano era um leproso grato daqueles 10 que Jesus havia curado, né? E aí Jesus, olha, mas não eram 10, né? Cadê os outros 9? Todo judeu samaritano voltou para poder se apresentar a Jesus. Os samaritanos, em razão dessa miscigenação e da vinda deles, depois vocês leem aquele trechinho lá nós lemos lá de Reis, né? Segunda Reis, houve entre eles guerra. Eles, na verdade, o povo romano, né, que dominava a região ali, foi obrigado até a interferir ali nas questões locais e muitas pessoas foram crucificadas, né, em razão da animosidade que havia entre eles lá. E tudo isso faz parte da formação desse povo. E eles tinham, houve uma época em que ele mandou leões para devorar as pessoas lá. Porque, embora esse povo veio e trouxe a cultura deles, os estrangeiros, com outros deuses. Então, houve aí algo sobrenatural, né? Que eles foram dizimados. Voltaram e falaram para o rei, olha, escuta aquele povo que o senhor mandou, tal, os leões dizimaram. E aí o que o rei resolveu fazer? Falou, olha, pegue um dos seus sacerdotes, porque o povo que está indo para lá, estrangeiro, não sabe cultuar o Deus da terra. Né? Então, vai um sacerdote para lá para poder fazer com que eles tenham as normas, tudo certinho, que cultuem o Deus de lá para que eles não sejam dizimados como for da última vez. Então, o pessoal de Samaria tinha o seu próprio sacerdote, eles tinham uma visão do que era o Pentateuco, uma interpretação do que era o Pentateuco, tinha o seu próprio templo, né? Porque algumas passagens falam, lá no Monte Gerizim, né? A boa samaritana mesmo fala para Jesus o poço, né? Aonde eu devo adorar, né? É no templo, né? Vai lá em Jerusalém que tem o templo do judeu, é aqui que tem o templo do samaritano.
Então, tudo dividido e separado. Então, eles têm a sua própria história, a sua própria cultura, a sua própria miscigenação. Então, para o judeu, quando eles olham para Jesus e falam assim, você é samaritano, ó, samaritano é endemoniado, não é judeu puro, né? Conforme a lei manda. Então, isso passou a ser uma ofensa. Interessante a gente ver isso aqui, porque quando eles falam que Jesus é samaritano, não é um elogio, né? Na verdade, eles estão ofendendo Jesus. Você é samaritano e certamente tem demônio, né? Bom, esse aqui, pessoal, é o território, mais ou menos para vocês verem aí, que nós falamos a respeito a situação geográfica de Samaria, né? Havia 2 trechos aí para que as pessoas fossem se deslocar de um local geográfico para o outro. Se eu precisasse ir da Judéia para a Galiléia, eu tinha um trecho curto que tinha que passar no meio do território geográfico de Samaria. Os judeus atravessavam o Rio Jordão e faziam um trecho, né, mais longo. Olha a animosidade que havia entre eles. Para evitar contato com o samaritano, para não haver confronto, eles bolaram um trajeto que era muito... E lembre-se, né, que naquela época lá, as viagens eram feitas a pé, né? Jesus andava a pé. Alguém mais abastado teria lá uma montaria, mas a maioria das pessoas andavam a pé. Ora, mas para eu ir por um caminho, um ponto mais curto entre 2 pontos é uma reta. Mas para eu fazer isso, eu vou ter que passar no meio do território de Samaria. Não posso passar no meio do samaritano. Eu vou me contaminar, né? Eu sou judeu, eu sou puro, sou filho de Abraão, né? Então, eles bolaram aqui, atravessa o Jordão, vai lá para o outro lado e faz uma curva enorme só para não passar no meio dos samaritanos, né? Mas veja bem, lá em 4, nós vimos ali anteriormente a questão de João 4:4, que havia uma providência divina. É algo que transcende a questão histórica, né? Jesus tinha que passar por Samaria, era para passar. Então, nós cremos que isso seja uma providência da soberania de Deus, porque Deus, na verdade, enviou Jesus aos seus, né? E nós já vimos lá em João, capítulo 1 de João, que foi passado pelo nosso mestre Lucas aqui, que Jesus foi rejeitado pelos seus. E falamos que isso era uma estratégia, né? E aí abriu-se o leque para os estrangeiros, para que os estrangeiros também fossem inseridos. Então, havia ali um desígnio de Deus para que Jesus verdadeiramente passasse por ali. E quando Jesus fala da grande comissão, depois vocês olhem lá em Mateus 28, 18 a 20, né? Creio que vocês, como são pessoas estudiosas, até já sabem disso, né? Jesus manda, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Por isso, vá e faça discípulos, né? Vá a Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, Jesus, como um ser onisciente e onipotente, ele está olhando para o cenário, falando para os discípulos, mas ele olha e vê no cenário o presente e o futuro. Ele está sabendo. Hoje a pregação do pastor. O pastor pregou sobre a oração sacerdotal de Jesus. Olha, eu não oro só por vocês, mas oro por os outros que harão de crer em mim. Haverá pessoas lá em Ribeirão Preto que vão crer em mim. Eu estou orando por eles. Estou intercedendo por eles, para que eles também vá e façam discípulos. Atos 1:8 também fala a respeito de testemunhar em Samaria, né? Então, isso é coisas que nós precisamos saber, né? E isso aqui é só para despertar vocês, para que vocês vá olhar um pouquinho isso aí com outros olhos e ver como, não como Deus, né? Não queremos ser assim, então, porque eu não posso querer comparar Deus a nós humanos, né? Mas só por uma questão didática nós fazemos essas colocações. Então, quando eu falo de papel de Jesus, né? Aí eu faço algumas comparações didáticas. Então, eu vou comparar, eu falo assim, ó, Jesus e a igreja, né? Noivo e noiva. Quando eu falo de Deus e Israel, eu falo assim, marido e esposa. Em algumas passagens, Deus ainda vai dizer da infidelidade de Israel, e aí ele pega e fala assim, olha, para que o homem entenda que tem essa limitação de entendimento,
Profeta, vem aqui, vai lá e toma no meio das prostitutas, tome uma prostituta, casa com ela, tenha filhos com ela, para que vocês, homens, entendam a aliança que eu, Deus, tenho com vocês, e vocês me traem. Eu sou o marido, vocês é a esposa, e vocês me traem. Agora, como é que vocês vão entender isso? Vai lá e vive essa vida para que eles olhem para você e para que eles possam entender. Na sequência aqui, pessoal, nós temos o honrar a Deus, né? Então, no capítulo 8, de 48 ao 53, ele foca essa questão, né? Então, é bom a gente observar o desprezo de Jesus em relação aos aplausos dos homens, né? Jesus não está focado nisso. Nós devemos agradar a Deus e não aos homens. Aqueles que estão mortos para os elogios dos homens podem suportar o desprezo deles. Eu não estou aqui para agradar ao homem. Ah, mas você viu a roupa que ele estava usando? Não, cara, sempre aquele mesmo sapato. Ah, eu não estou aqui para agradar ao homem, estou aqui para agradar a Deus, né? Então, Jesus, ele veio para cumprir aquilo que o Pai havia determinado. Então, Deus procura a honra de todo aquele que não busca aquilo que é exclusivamente seu. Né? Então, nós estamos focados em algo que transcende o que está acontecendo aqui conosco, né? Embora a gente foque, às vezes, na questão histórica, na questão científica, né? Como nós falamos na última aula, a questão dos filhos de Israel, que não veio do ventre de Sarai, né? Mas que é uma mistura que vai se criando, nós também temos a questão mística, porque embora o homem não veja isso, Deus sabe, ele é onisciente. Então ele olha, como eu disse, para um cenário, ele vê presente, passado e futuro. Então Jesus Cristo, quando olha para Jerusalém e se apieda dela, fala, ai de ti, Jerusalém, todo mundo está olhando assim, está vendo o presente, falando, não vai entender o que ele está falando. Ele está vendo o futuro, está vendo o presente, que é o cenário que as pessoas estão vendo, e com a sua onisciência ele está vendo o futuro que vai acontecer lá. Então, não cabe no nosso entendimento isso, mas nos cabe compreender que ele é algo que transcende o nosso entendimento. Nós temos o caráter do crente. Esse é o que guarda as palavras de Jesus, que ele disse lá. O privilégio do crente é que não verá a morte para sempre. Nós sabemos disso, já falamos aqui, né? Da segunda morte. A palavra fala em segunda morte. Eu costumo dividir em três, né? Nós tem terceira morte. Nós já falamos que é a morte depois do julgamento do trono branco, né? É exatamente a separação nós não teremos contato. Misericórdia, Senhor. Aqueles que não estão no livro da vida não terão contato mais com Deus, né? Então, viver eternamente separado de Deus é morte, né? Então, isso é ter a vida eterna com Deus e ter a vida eterna sem Deus. Então, benditos somos, né? E são aqueles que não viverá mais a questão da morte. Os filhos de Abraão e a Israel celestial estão sendo convocadas a não temer nada, só temer ao Senhor. Apenas a palavra de Jesus pode nos livrar dessa morte. Muito bom. No versículo 56, Jesus fala de algo transcendental, né? Ele fala assim, olha, Abraão se alegrou, Abraão viu, né? Em Moriá, Abraão viu. Abraão esteve em Canaã, peregrinou pela terra que mana leite e mel. Abraão viu, né? Em 18:1, se formos voltar lá em Gênesis, nós vamos ver isso, depois se vocês quiserem consultar. Abraão peregrinou por terra alheia, terra da promessa, habitou em tendas. Abraão, Isaac e Jacó não viram a realização da promessa. Ou seja, eles não obtiveram lá. Viram ao longe e ficaram alegres, mas morreram na fé de que Deus era fiel para cumprir. Então, mas como que é essa história? Então, não tem que aceitar Jesus para ser herdeiros, né, no lugar que Jesus está preparando, mas ele foi resgatado e salvo pela fé. Ele não teve o privilégio que nós temos aqui de conhecer Jesus e conhecer a história de Jesus, mas pela fé ele foi levado. Então, Abraão previu a chegada de Cristo,
ainda que de uma perspectiva limitada. Claro que ele não tinha o que nós temos hoje. Então, pela fé, ele aceitou as promessas dadas por Deus, que só poderiam se cumprir por meio da vinda de Jesus Cristo. Então, na verdade, assim, a palavra ela vem desde Gênesis, desde o Éden, né? Quando Deus providenciou a vestimenta com roupas de couro, isso vem preconizando o sacrifício de Jesus, né, ao longo do tempo. E Abraão em Moriá, né, com Isaac, aconteceu a mesma coisa. Né? Então, o cordeiro, né, Isaac falou para o pai, pai, está tudo aqui certinho, né? Está aqui a lenha, está aqui o cutelo, tal, mas cadê o cordeiro? Né? Porque até então ele não sabia o que Abraão ia fazer, até amarrá-lo, amordaçá-lo e colocá-lo para executá-lo. O Senhor proverá. Então, quando aparece o cordeiro lá, Abraão alegra-se porque ele viu o Cordeiro de Deus, não como nós, mas ele teve uma ideia do que era isso. Por isso que Jesus fala assim para os judeus, Abraão regozijou-se, ele alegrou-se, ou seja, a fé salva, né? E como ele acreditou nisso. Isso depois, vocês, se quiserem dar uma olhada lá, está em Gênesis 22. Essa declaração de Jesus deixa muito clara, né, que até mesmo no período do Antigo Testamento, os que criam não eram salvos à parte ou à revelia de Jesus, mas mediante a fé em Cristo, que estava presente para eles pelos meios prefigurados que Deus forneceu na lei e nos atos históricos. O povo peregrinou por uma situação, por um ponto geográfico em que eles poderiam fazer por algumas horas, né? E ficaram lá 40 anos. Deus estava mudando uma mentalidade escrava para uma mentalidade de senhores. Apenas Josué e Caleb, naquela geração, adentrou a terra prometida. Todos caminharam focados em chegar num lugar que emana leite e mel, mas só Josué e Caleb fizeram a travessia do Jordão a seco. Muito bom, vamos lá, pessoal. O 8:57, quando Jesus fala de Abraão, ele é confrontado, né? Mas você não tem 50 anos de idade? Jesus estava perto ali dos 30 anos de idade, né? Ele estava começando ali o seu ministério. Lucas 3:23 fala disso aí, depois vocês podem consultar lá para saber com mais detalhe. Então, é um fato que aconteceu praticamente no início do ministério de Jesus, essa discussão dele lá. Mas você não tem nem 50 anos de idade e fala que viu Abraão? Como assim viu Abraão? Aí Jesus, né, na verdade, viu Abraão. Jesus sempre era chamado e abordado, uma grande parte das vezes, né, por filho de Davi. Jesus, filho de Davi. E ele às vezes até fala assim, mas onde estava Davi quando eu fundei o mundo? Então, se eu entendo não, eu aceito o ministério da Trindade, porque eu não entendo, mas eu aceito o ministério da Trindade, eu chego à conclusão de que Jesus pairava sobre a sombra das águas enquanto não havia luz. Mas a palavra diz em Gênesis 1 que o Espírito de Deus pairava. Se eu entendo o ministério da Trindade, eu não questiono quando Jesus está crucificado e que ele clama e diz, Pai, por que me abandonastes? Aí eu começo a olhar para o Velho Testamento e falo, como que Deus é assim, perverso? Como que ele faz isso? Como que ele manda matar as pessoas que estão em Canaã e não fazer pacto com elas, né? É claro, né? Mais uma vez, de forma didática, isso é impossível. Mas se tivéssemos o poder, né, de ver a Trindade e as mãos do Espírito Santo e do Pai Criador, ela também estariam com a marca de cravo. Então, não era só Jesus que estava na cruz, é a Trindade. Nós somos monoteístas, né? Não abrimos mão disso. Cremos em um só Deus que deve ser adorado em espírito e em verdade. Porém, de forma que não nos cabe no nosso entendimento, ele é trino. Então, ele está lá. Então, eu creio, através disso, que o próprio Jesus esteve num monte com Moisés por 40 noites. E que o dedo de Jesus escreveu as tábuas. E que o próprio Jesus instruiu, não sei, mais de 600 normas
de conduta que foi passada para Moisés, e que era o próprio Jesus. Aí sim, já o Verbo encarnado, que tombou, abaixou a cabeça e começou a escrever no chão, esperando que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Então ele é o mesmo, ele é alfa e ômega, princípio e fim, né? E eu tenho como ver isso. Quando o João vem e fala do Verbo, que o Verbo, né, era Deus, que estava com Deus, e tudo que foi feito por ele e tal, ele ainda estava numa vida intrauterina, né? Ele estava sendo gerado, e dali ele nasceu e foi uma nova fase da vida dele. Muito bom, vamos lá, pessoal. O 57, o 58, né? Quando ele fala assim, estamos já fechando aqui, eu sou antes que Abraão existisse. Essa afirmação se refere a Abraão como uma criatura e ele como criador. Eu sou o criador. Então, quando eu digo, onde estava Davi? Ele está se referindo a ele como criador e Abraão como criatura. Então, ora, eu sou antes de Abraão. E o eu sou, né, é um nome que é dado para Deus, lá em Gênesis, lá em Êxodos 3:14, né? Então, são coisas que acontecem na palavra que transcendem o entendimento humano, ou seja, coisas sobrenaturais. Tem um alemão aqui, o Otto Rudolph, que escreve essas questões aí como sendo fato luminoso. É luminoso mesmo, viu, pessoal? Não é, tá errado, acho que é luminoso, não é luminoso, não. É luminoso. Então, ele defendeu uma tese, né, dizendo exatamente isso. Então, quando a sarça ardia ali, né, e não se consumia, como que pode isso, né? Você põe fogo em um vegetal e o vegetal não se consome, isso é sobrenatural. A esses fatos, ele nomina como sendo um ato luminoso. Quando Josué vai conquistar a terra prometida, que ele atravessa o Jordão, e ele está ao longe, meditando e olhando para fazer o primeiro ataque dele, né? A muralha de Jericó, fala, como vai ser, tal, ele ergue os olhos e vê diante dele um homem com a espada desembainhada, e ele assusta, ele fica assustado. Aí ele fala assim, puxa vida, você é um dos nossos ou você é inimigo? E aí, a isso o Rudolf dá o nome de também um fato luminoso, porque aquele ser diz para ele que, não, eu venho agora como príncipe do Senhor dos Exércitos. Ora, Senhor dos Exércitos é um dos nomes que é dado para Deus. Quem é o príncipe do Senhor dos Exércitos, né? O amor de Cristo, ele fala que é algo luminoso, né? É algo que não cabe no nosso entendimento. Transcende. O fato de Pedro andar sobre as águas, por exemplo, é um fato luminoso, porque desafia a ciência nossa, né? Nós não conseguimos, do meio aquoso, caminhar por si, a não ser que esteja lá, né, com um pé de pato ou um esqui, né? E você vai, através de tecnologias, fazer. Mas você, como Pedro fez, não há como a gente entender que isso seja algo natural. Então, o que transcende o natural, né, está relacionado, então, a fatos luminosos. Rudolf fala isso. Nós sabemos e conhecemos a palavra, tem a questão da lã e o orvalho, no fato de Gideão, lá em Juízes, né? Paulo entrou de que ele estava pregando, né? E não tinha limite, e Eutico cochilou e caiu do segundo andar e morreu. Paulo foi lá e ressuscitou Eutico. Ora, isso é um fato luminoso. O Senhor, quando fala a Paulo, início do ministério de Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Ora, isso é um ato luminoso. Como o próprio Cristo vem e te convoca, a partir de hoje você é meu e você vai fazer tal coisa, né? Então, tudo isso aí, o Otto dá essa referência. Jesus, então, ele é antes de Abraão, ele é o primeiro e o último, né? Ele é exatamente o Jesus que nós sabemos dos adjetivos qualificadores de Deus, né? Ele é Deus, então ele é antes de tudo, ele é antes dos mundos, né? Lá em João 1:1 ele fala assim, olha, no princípio era o verbo já existia antes de tudo, né? E vai existir depois que tudo se acabar ou for transformado, né? Quando Jesus fala isso, no versículo 59,
Jesus mostra ali o seu poder de onipotência. Uma outra coisa interessante, pessoal, eu só retornei aqui para vocês verem essa figura. As pessoas pegaram em pedra, né, dizendo que Jesus havia blasfemado. E pelo furor da multidão, eles queriam apedrejar Jesus. Só que a norma judaica dizia assim, o apedrejamento era uma sentença, que deveria vir depois de um julgamento. Não era simplesmente no furor da ação, né? Vamos jogar pedra nele porque ele está blasfemando. Mas ele não teve direito nem de defesa, né? E aí nós vemos um pouquinho do que o Otto fala, da questão da transcendência aí, do fato luminoso, que ele fala, inclusive aqui nesse último versículo que nós vamos ver, que ele passou pelo meio daquelas pessoas sem ser percebido. É como se nós estivéssemos aqui, parássemos, todo mundo ficasse congelado, e eu saísse daqui, e a hora que vocês voltassem ao normal, olhassem para cá, eu não estava aqui mais. Eu não, como assim, né? Porque assim, vocês não tiram a minha vida. Eu dou. E eu dou na hora certa. Na hora que foi prevista pelo meu Pai. Não é vocês que vão tirar. Né? Vocês têm poder sobre mim? Não, não tem. É eu que dou. Então ele passa ali ileso pelo meio das pessoas, né? Sem ser visto. Mesmo assim, os judeus que estavam presentes, prestes a apedrejar Jesus, acusou-o de blasfemar. Mas ele se retirou pelo seu poder miraculoso. Isso então vai à transcendência, né? Aí já dá para comprovar que verdadeiramente Jesus é Filho de Deus, Jesus é Deus. Né? Eu gosto de citar Paulo, né? E eu até falo que o Romanos, a carta aos Romanos é o Evangelho de Paulo. E ele diz, quando éramos moleques, né? Moleque não. Moleque é seguidores de Moloque. Quando era menino, né? Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Quando eu me tornei homem, passei a fazer as coisas de homem. Nós estamos em um processo de maturidade, né? Devidamente aqui coordenado pelo nosso mestre Lucas. Nós estamos nos aprofundando no conhecimento das questões. Muito bom, vamos lá para a nossa aplicação, para ir caminhando para o final da nossa exposição aqui do nosso trecho. Então, nós estamos vendo aqui o trecho de 48 ao 59, que é o que vai fechar, né? E Romanos 11, ele questiona lá, Paulo questiona a respeito do futuro de Israel. Qual será o futuro de Israel? Deus rejeitou o seu povo? Paulo pergunta lá, né? Então, ele tem uma promessa, ele fez uma promessa para Abraão, será que esse povo foi rejeitado, né? Nós vimos aí que a transgressão dos judeus, e eu creio que isso tenha sido até uma estratégia, nos trouxe para o processo. E Paulo ainda fala, fazendo uma correlação com o vegetal, que alguns galhos foram cortados e outros foram enxertados. Né? Nós somos enxertados ali. Ramos enxertados e ramos podados. Né? Vamos lá. João, aqui em Romanos 11, 16, ele fala a questão da primícia e da raiz. Depois vocês podem dar uma lida lá. Ele está falando, olha, se a raiz é santa, né? Então a primícia, o tronco vai ser e os ramos também serão. No 11:26, ele fala a respeito de Israel ser salvo, né? Todo o Israel seria salvo. Ele não está dizendo aqui, né, a ideia não é dizer que cada judeu será salvo, mas o enfoque é que uma grande maioria dos judeus será salvo. E essa salvação, ela viria quando ele fala de Abraão e os filhos de Abraão, ele não está falando do Abraão étnico, não é o Abraão que tem sangue de Abraão, descendente da família, né? Mas da Israel espiritual. E ele prossegue com a mesma questão, e falando a respeito disso, depois escrevendo aos Tessalonicenses, ele ainda fala que virá de Sião um Salvador. Né? E quando ele se refere a isso, ele está dizendo de algo próximo à segunda vinda, ou um grande avivamento que vai acontecer entre os judeus, ou até na segunda vinda de Jesus. Que a palavra diz que toda boca confessará e todo joelho se dobrará. E no meio desses aí, ainda não para os estrangeiros, mas para a casa de Israel,
ainda haverá misericórdia de Deus. Esse é o entendimento que é colocado lá. Eu coloquei aqui um entendimento de Wesley, né? Ele diz assim, Paulo, ali para os Tessalonicenses, diz que virá. O Wesley entende que o libertador já veio, mas não o fruto total da sua missão. Então, o fruto, o 100% do que ele veio para fazer ainda está pendente para resgatar ainda aqueles filhos que, com laços étnicos, com sangue de Abraão, né, ser resgatado para também fazer parte da Israel celestial. Muito bom, pessoal. Vamos lá. Existe, então, uma Israel celestial e uma Israel geográfica. Existe uma Israel bíblica, né? E existe uma Israel de hoje. Nós não podemos fazer confusão entre essas duas realidades, né? Então, nós não podemos olhar para a história e ver a história contemporânea e os dias de hoje e ficar olhando lá para Israel e falando, nossa, mas essa é a Israel de Abraão, é isso? Bom, a Israel de Abraão, bíblica, é uma. A Israel de hoje, que vive conflito, que vive guerras, etc., não é a mesma Israel e não é a mesma coisa que Deus pretendia. Então, os filhos de Israel, os filhos de Abraão, ele está focando na Israel celestial. Nós estamos inseridos nessa. E eu rogo a Deus que as bênçãos de Deus sejam sobre a vida de cada um de vocês. Filhos de Abraão, filhos da Israel celestial. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Nós estamos fechando a nossa aula nesse ponto. Curvem a cabeça de vocês, vamos orar. Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, ó Deus, de poder, ó Deus, mergulhar um pouco mais fundo, Senhor Deus, na Tua realidade, de trazer à nossa mente um pouco mais de sabedoria, ó Deus, para que isso fique guardado no nosso subconsciente e que, quando motivados pelo Espírito Santo, possamos, ó Pai, estar hábeis, né, a usar de determinadas ferramentas, ó Deus, exatamente para fazer cumprir a grande comissão de Jesus Cristo, que é o ir e fazer discípulos, ó Deus. E de Wesley, que nos foi legado a Deus, que é espalhar santidade bíblica sobre a face da terra. Que o Senhor esteja nos capacitando, ó Deus. Eu falo isso com meu coração contrito e grato. Obrigado pelas oportunidades, Deus. Abra mais portas, traga mais oportunidades para que possamos, ó Pai, revelar a sua palavra para mais e mais pessoas. Que possamos aumentar o reino, que possamos aumentar a descendência de Abraão, assim como o Senhor prometeu para ele, que, olha, se for capaz, conte as areias da praia, ou então olhe para os céus e conte as estrelas no céu. Se você for capaz de contar, essa é a sua descendência. Nós oramos na certeza de que Jesus cumpre aquilo que promete, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.